Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje estamos aí no nosso propósito de renúncia, né? De pessoas que renunciaram para servir a Deus, que renunciaram a algo, né? Ou alguma coisa, ou alguém, para servir e para fazer a vontade do nosso Deus. E para falar disso, hoje nós vamos falar sobre Abraão. Nós vamos falar sobre um homem que, quando recebeu a promessa do Senhor, ele tinha 75 anos, né? Abraão é idoso, sua esposa também é idosa, né? Abraão, quando o anjo o visitou e prometeu para ele um filho, quando o Senhor, né, o visitou e prometeu a ele um filho, ele tinha 75 anos, gente. Sabe o que é isso? 75 anos, você com essa idade sem ter um filho para quem deixar a sua linhagem, para quem dá continuidade, né, ali a sua geração. Assim era Abraão. 75 anos quando Deus o fez uma promessa. E sabe quando que essa promessa se cumpriu na vida de Abraão? 25 anos depois. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha exatamente 100 anos e Sara 90. Ou seja, Deus havia feito uma promessa e se passaram anos que essa promessa não se cumpria. Há anos que essa promessa não chegava. Anos e anos Abraão esperando, sofrendo, chorando, orando, mas crendo. Crendo que Deus ia fazer. Crendo que Deus ia mudar. Crendo que Deus ia trazer um filho. Que Deus ia lhe dar um filho. Porque essa era a promessa do Senhor. E quantas vezes eu e você temos a promessa há um dia, há uma semana, há duas, há 4 semanas, há um mês, há dois, há um ano. E a gente se desanima, não é verdade? Porque eu creio que assim como eu, você também tem promessa de Cristo e a gente desanima. A gente desanima, né? Mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, né? Aquele que fez a promessa não foi homem, não foi filho do homem para mentir nem para se arrepender, mas foi Deus. Porque o filho do homem se arrepende. O homem volta atrás, mas o Senhor não. Aquilo que o Senhor prometeu certamente vai fazer, certamente ele vai cumprir, né? E o Senhor fez a promessa para Abraão de que ele lhe daria um filho. E aqui em Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Gênesis, estamos aqui com a nossa velha Bíblia de sempre. Gente, eu acho que quando vocês veem essa Bíblia, você fala, mas Helena não comprou uma Bíblia ainda? Não, gente, tá difícil de desapegar dessa Bíblia, viu? Mas eu creio que Deus vai preparar uma Bíblia nova para mim, em nome de Jesus. Logo, logo eu vou estar escolhendo a minha Bíblia, tá bom? Enquanto isso, nós vamos aqui com a mesma de sempre. Guerreira, né? Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2, tá? Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Gente, a leitura é extensa, tá? Eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar muito comprido. Mas eu quero deixar algo aqui de aprendizado para mim e para você. Nós estamos falando de alguém cujo a promessa durou 25 anos para se concretizar. Durou 25 anos para acontecer, tá? Nós não estamos falando de alguém que Deus prometeu algo num dia e aconteceu no outro. Nós não estamos falando de alguém que Deus o prometeu algo e aconteceu depois de um ano, 2, 3, 4, 5. Não, nós estamos falando, gente, de 25 anos depois, tá? Com 100 anos de idade, o Senhor, ele pede aquilo que Abraão esperou 25 anos para acontecer. Então, quando nós falamos assim, quando a Bíblia me diz que Abraão foi o pai da fé, foi o que gerou, foi o que iniciou ali
Muitas vezes, se a gente não conhece a história a fundo mesmo sobre a vida de Abraão e sobre a promessa que Deus lhe fez, a gente não consegue entender o porquê que Abraão foi considerado o pai da fé. Mas quando entendemos o motivo, quanto tempo Abraão esperou para segurar a promessa, nós conseguimos entender o porquê que ele foi considerado o pai da fé. Não é verdade? E depois que Abraão segura ali a promessa que Deus havia feito, agora o Senhor vem e diz assim: olha, agora eu quero. Aquilo que eu te dei, eu quero de volta. Entende? A promessa que eu demorei para te entregar 25 anos, chegou o momento de você devolver, né? Chegou o momento de você dar para mim de novo. Agora, como? Eu não consigo pensar como que alguém pega o seu filho, o seu único filho, o amado, o desejado, o esperado e devolve ao Senhor. É muito difícil entender, gente. É muito difícil entender. Abraão creu, simplesmente creu, sem ver nada, né? Abraão creu sem nenhuma garantia de que esse filho não ia morrer, porque o Senhor pediu para que ele fizesse como holocausto, e a Bíblia diz que ele levanta o cutelo para matar Isaac, sim, né? Ele creu, gente. Ele creu, ele acreditou que, ainda que fosse no último suspiro, alguma coisa ia acontecer. E ele fala: eu vou subir ao Monte Moriá, mas logo desceremos. Ou seja, quem? Desceremos quem? Eu, o Isaac e o servo. Né? Ele fala lá embaixo, antes de subir para o Monte Moriá, e que não dá para ler tudo, porque é muita coisa, mas eu fico maravilhado. Ele fala antes de subir: olha, subiremos e logo desceremos. Desceremos quem? Eu e Isaac. Eu e o Isaac, nós vamos subir, você fica aqui embaixo me esperando, eu já volto. Ou seja, ele sabia que ele ia subir para entregar o seu único filho, mas ele ia descer com ele de volta. Isso é fé, gente. Isso é fé, né? Isso não é nada mais que fé, nada mais que crer. Crer no escuro, crer sem ver, crer sem nada palpável, crer sem nenhuma garantia, sabe? Crer sem carta na manga. Não, eu vou fazer isso, mas eu creio que Deus vai fazer porque eu vou dar isso, ele vai... Não, não. Ele simplesmente creu. Creu. Por amor a Cristo. Ele ia renunciar ao filho. Ele renunciou ao filho. Por amor a Cristo. E às vezes a gente não entende. A gente não entende as renúncias que a gente vê esses homens de Deus fazendo. A gente não entende, a gente não consegue entender. Ele renunciou ao filho. Eu e você, muitas vezes a gente não consegue renunciar às pequenas coisas. E esse homem, ele me ensina quão forte é a fé que arde dentro do coração dele, que pode arder no meu e no seu. Esse homem me ensina a renunciar a tudo. Por que que Deus pediu o filho a Abraão? Porque Deus queria saber como que estava o coração de Abraão. Deus queria saber se a promessa dele, se aquele tempo de espera da promessa, aqueles 25 anos de espera, né, seria mais importante agora para ele, Abraão, do que a presença de Deus, do que aquele que, né, concretizou a promessa, do que aquele que foi fiel para entregar a promessa 25 anos depois. Se o coração de Abraão ainda estava em Cristo, se o coração de Abraão ainda estava no dono da promessa ou se estava na promessa. Porque se Abraão não entrega o seu único filho, o Senhor certamente ia se entristecer com Abraão, porque ia entender que o motivo de Abraão servir a ele era só por conta da promessa. E agora que a promessa estava em seus braços, não fazia mais sentido servir a Deus. Mas não. Abraão, ele prova que ele estava certo de que o importante para ele não era a promessa, era aquele que entregou a promessa em seus braços, em suas mãos. Ele era poderoso para trazer de volta.
tudo aquilo que ele prometeu, que se outrora ele havia prometido a Abraão, mesmo sendo um senhor de idade, que daria um filho, e ele concretizou, certamente algo ia acontecer naquele Monte Moriá. Algo ia acontecer e ia mudar toda a trajetória, toda a rota. E tudo ia dar certo, porque ele creu. Ele creu. Ele sabia que o mesmo Deus que fez a promessa era o Deus que poderia dar o livramento. E ele fez o que o Senhor pediu, ele foi obediente. Foi obediente até o último suspiro de Isaac. Que nós possamos ser obedientes a Cristo. Que nós possamos renunciar, ainda que seja aquilo que para nós seja muita coisa. Diante da grandeza do Senhor, para a gente é nada. Diante daquilo que o Senhor pode dar para mim, para você, isso significa quase nada. São coisas insignificantes. Diante do poder de Deus, diante da glória de Deus e diante daquilo que o Senhor pode nos dar infinitamente mais, qualquer coisa que Ele venha nos pedir é pouco. Se a gente colocar na balança aquilo que eu acho que é rico, aquilo que eu acho que é tudo, que é muita coisa, diante de Deus, vira nada. Não tem força o suficiente para concorrer com Cristo. Entende? Que nós venhamos aprender a renunciar em todo o tempo. Que nós possamos ser como Abraão foi. Crer sem nada a ver, sem garantia, sem carta na manga, sem coisa palpável. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Um beijo no seu coração. Fica na paz de Cristo. Amém?